Olá, meus alunos, eu vou estar aqui com mais uma aula de Química. A aula tem como tema Lei das Combinações Químicas e eu espero que você deixe seu like, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Então, os objetivos de nossa aula, pessoal, é verificar que numa reação química a massa se conserva, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, compreender que esta lei se aplica às reações químicas realizadas em sistema fechado, que no caso é a lei de Lavoisier, e compreender as proporções que as substâncias são consumidas ou produzidas e comparar os métodos de resolução para cada situação criada. Quais são as leis das reações químicas, pessoal? Nós temos aqui as principais leis ponderais, são a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa de Lavoisier, a lei das proporções definidas de Proust e a lei das proporções múltiplas de Dalton, né? Então, as duas leis principais das reações químicas, pessoal, mesmo, é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Lei da conservação da massa, né? Vamos começar por ela, por Lavoisier, o pai da química. E eu posso estar perguntando para vocês, em que vocês podem deixar aí nos comentários, né, o que vocês acham, como era a química antes da lei da conservação da massa, né? Antes dessa lei, pessoal, no século XVIII se desenvolve a teoria do flogístico, né? Então, essa teoria do flogístico, pessoal, é uma teoria criada por George, que queria explicar o que era uma combustão, né? Então, ele dizia que todo material que entrava em combustão, ele era formado pela cinza e por um material chamado de flogístico. Então, Lavoisier derruba a teoria do flogístico com suas experiências, né? O que mudou a partir dessa teoria de Lavoisier, a partir da teoria de Lavoisier, o que mudou para a química, né? E qual o impacto da lei de Lavoisier na química moderna, né? Você pode estar deixando aí seu comentário, né? Que vai ser muito importante para a nossa aula. Então, pessoal, Lavoisier, ele derrubou a teoria do flogístico, que ao invés desse flogístico, que essa substância, uma substância que surgia durante a combustão, que não era conhecida, mas que George deu o nome de flogístico, foi o que Lavoisier fez, que ao invés desse flogístico, ele disse que quando os materiais entram em combustão, eles reagem com algum componente do ar, que mais tarde Lavoisier deu o nome, batizou de oxigênio, né? Então, ele também determinou a composição do ar, né? Ele determinou a composição química do ar, que o ar era composto de basicamente 21% de oxigênio e aproximadamente 80% de nitrogênio. Na época ele chamou de azoto, né? E também, pessoal, ele foi o cientista, Lavoisier foi o cientista responsável a introduzir a balança nos experimentos científicos, né? Como você pode observar aqui na imagem. Então, ele foi muito importante para a química. Então, Lavoisier é o cientista que é conhecido pela seguinte frase, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Quando ele quis falar aqui, pessoal, que tudo se transforma, quando eu posso falar aqui tudo se transforma, e transformar, ele está falando em reação química, em fenômeno químico, né? Que um fenômeno químico é a transformação da matéria em outra substância, né? Em outra matéria. Pessoal, o que foi que Lavoisier concluiu com isso? Qual foi a conclusão de Lavoisier, né? Como foi que Lavoisier chegou a essa conclusão? Então, ele utilizou uma balança, né? Como essa, e pesou algumas substâncias, né? Ele fez uma reação química. Ele utilizou desse outro lado aqui um contrapeso, que era sua referência, né? E antes da reação acontecer, ele pesou as quantidades, né? Antes da reação e também depois da reação. E o que foi que ele observou, pessoal? Como eu tenho aqui carbono, né, grafite mais oxigênio, produzindo CO2. Em uma reação química eu tenho os reagentes, né, eu tenho aqui reagentes
formando os produtos, né? Reagente e produtos, né? Reagentes, carbono mais gás, oxigênio, reagindo para formar os produtos. Então, o que é que essa lei nos diz, né? Essa lei, pessoal, só é válida em um sistema fechado, né? Em um sistema fechado. Então, ele realizou esse experimento, né? Em que ele observou o quê? E a massa, ou seja, a soma das massas dos meus reagentes, se você somar aqui, ele utilizou 3 gramas de carbono, grafite e gás oxigênio 8 gramas. Somando vai dar 11, pessoal. Então, essa mesma quantidade de massa que eu tenho aqui nos reagentes, eu vou encontrar também nos produtos, no produto final, que é 11, né? Essa é a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, que diz assim, que em qualquer transformação química feita em um recipiente fechado, lembrando que a lei de Lavoisier só é válida em um sistema fechado, né? Nos provas de vestibular, ou mesmo no exercício, o exercício vai fornecer se é o sistema fechado, né? Então, se não tiver o sistema fechado, a gente considera que a reação tenha acontecido em um sistema fechado, né? Então, na lei de Lavoisier diz o seguinte: em qualquer transformação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos meus reagentes, né, que eu estou somando aqui, a soma das massas dos meus reagentes é igual à soma das massas dos produtos, né? Então, a mesma quantidade de massa que eu tenho nos reagentes, eu vou ter que ter também nos meus produtos, né? Então, essa é a lei de Lavoisier. Com essa lei, colocou um ponto final nessa história de transmutação, que é a conservação de um elemento químico, ou seja, que é a conversão de um elemento químico em outro, pessoal. Então, a lei de Lavoisier veio para colocar um ponto final nessa história de transmutação, pedra filosofal, transformação de qualquer material em outro, né? Então, essa é a lei de Lavoisier. Lavoisier mostrou que as substâncias se transformam em outras substâncias. Então, aqui, pessoal, mostrando, né, para vocês, da alquimia gerou a química. Então, a massa de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele uma reação química, é sempre igual à massa inicial. Como eu já falei para vocês, em uma reação química, eu tenho reagentes, né, que está no primeiro membro, e eu tenho os produtos que está no segundo membro. Então, aqui eu vou ter água com gás hidrogênio mais oxigênio, né? Já mostrando para vocês aqui como é que acontece. Então, eu vou ter aqui, pessoal, 18 gramas de água, né? Aqui nos meus reagentes eu tenho 18 gramas de água formando 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de gás oxigênio. Somando, pessoal, eu quero dizer para vocês que o que é que aconteceu com essa reação química? A mesma quantidade, né? A soma das massas, a mesma quantidade de massa dos meus reagentes é a mesma quantidade de massa dos meus produtos. Por isso, essa lei é conhecida como a lei da conservação da massa. Vocês, pessoal, a experiência, né? Novamente, eu tenho carbono, como eu mostrei anteriormente. Vou ter aqui carbono, né? Mais oxigênio, que eu vou ter aqui no início, né? Antes Lavoisier pesou essas quantidades antes da reação e depois da reação. Antes da reação, carbono mais oxigênio tinha 11 gramas. E depois da reação, carbono e oxigênio, que é meu produto final, que formou aqui o gás carbônico, ele também tem 11 gramas. Então, veja que 3 mais 8 é igual a 11. E a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Essa é a lei de Lavoisier. Situações envolvendo a lei de Lavoisier, pessoal. Ao se queimar papel ou palha de aço numa balança de 2 pratos, observa-se perda ou ganho da massa. Isto viola a lei de Lavoisier? Né? Será que isso viola a lei de Lavoisier? O que acontece com a massa do papel após a queima, né?
quiser realizar esse experimento pesando em casa, né, pode realizar e depois você conta como foi a experiência. Né? Então, pessoal, o que é que acontece com a massa do papel após queimar? Ocorre a diminuição, né, de massa, e essa diminuição, pessoal, é devido à formação de gás, né, carbônico, e como o sistema não está fechado, o gás vai escapar para o ambiente, né? Por isso que a lei de Lavoisier só é válida em um sistema fechado. Já com a massa de aço, após a queima, acontece o quê? O aumento de massa ocorre, há um aumento de massa, e esse aumento de massa ocorre porque o ferro se combina com o oxigênio do ar, né, formando o óxido de ferro. Por isso que acontece o aumento da massa, né? Então, aqui nós temos combustão do papel, eu tenho papel mais o oxigênio formando cinza mais gás carbônico, né? Em que o gás carbônico ele vai escapar, né? Não vai ficar preso. A combustão da palha de aço, né? Que acontece o aumento porque o ferro, né? Se combina com o ar, que é o ar, que é o gás oxigênio, né? E ele vai formar aqui o óxido de ferro. E eu pergunto para vocês, se essas reações fossem realizadas em um sistema fechado, a massa, né, da combustão do papel, a massa se conservaria? Você pode nos comentários a sua resposta, o que você acha. É que vai ser muito importante para a nossa aula. Numa reação química, pessoal, né, só recapitulando aqui, os átomos apenas se recombinam. Atualmente, né, essa lei é mais conhecida pelo seguinte enunciado, como eu já falei para vocês. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, acho que todo mundo conhece essa frase, né? Mesmo pessoas de outras áreas também conhecem essa frase de Lavoisier, que é na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, indo aqui, pessoal, praticando, né? Play no Enem vestibular, as questões que já caíram em vestibular, né? Então, eu tenho aqui os pratos A e B, né? Eu tenho aqui os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato, né? Em cada prato aqui, né? Vamos supor que eu estou aqui nesse primeiro, em cada prato colocou-se aqui um pedaço de papel. E apenas no prato A foi que se efetuou-se a combustão. Nesse prato aqui, efetuou-se a combustão, né? Que diz, esse procedimento foi repetido com a palha de aço em lugar do papel. Após cada combustão, observou-se o quê? Com o papel, observou-se o quê, pessoal? Que A e B não no mesmo nível, A e B fica no mesmo nível, B A abaixo de B, ou C abaixo, ou C A acima de B, ou D A acima de B. O que aconteceu, né, quando a queima do papel? O alternativa aqui correta vai ser a alternativa D. Por que, pessoal, que vai ser a alternativa D? Porque, pessoal, nessa questão, você precisa saber o que é formado com a combustão dos dois, né? Então, aqui eu tenho o papel composto praticamente de celulose, né? Composto de C6H10O5. Então, ela é composto de celulose, que é o carboidrato, né? E a sua queima, pessoal, a sua queima resultará em CO2, né, que são os meus produtos finais, resultará em CO2 e mais a molécula de água, né, mais essa molécula de água. Esses são o meu sistema. É aberto, ele perderá massa. Pessoal, aqui a resposta correta é a letra D, porque as cinzas pesam mais do que o próprio papel, né, e a palha de aço se reduz. Então, quando a palha de aço reage quando a combustão, né, quando acontece a queima e o ferro reage com o oxigênio de ar,
ele se combina, né, o oxigênio com o ferro, formando o óxido de ferro, vai acontecer aqui um aumento na massa. Então, vamos aqui para o exemplo 2, pessoal. No exemplo 2 diz assim, né, já foi uma questão de vestibular. Em um experimento, soluções aquosas de nitrato de prata e de cloreto de sódio, NaCl, reagem entre si e formam cloreto de prata, né, AgCl, sólido branco insolúvel em nitrato de sódio, NaNO3, sal solúvel em água. A massa desses reagentes e de seus produtos estão apresentados neste quadro, né? Nós temos aqui o quadro em que tem as massas de cada substância, né, como você pode perceber. Considere que a reação foi completa e que não há reagentes em excesso. Assim sendo, é correto afirmar que X, ou seja, a massa de cloreto de prata produzida né? Você pode estar perguntando, tia Iva, mas aqui não está dizendo que é no sistema fechado, mas a gente vai considerar que essa reação aconteceu em um sistema fechado mesmo. Então, pessoal, como é que nós vamos utilizar aqui a lei de Lavoisier para responder, né, para resolver essa reação química? Então, nós temos aqui uma reação química em que ela vai reagir aqui, né, a reação química de AgNO3 mais Cl, formando, pessoal, vai formar aqui AgCl mais Na, vai ter aqui NaNO3. Então, eu tenho a quantidade de massa de cada substância, né? Aqui tem 1,699 gramas mais 0,585, né, que vai ser igual a X, né, porque a gente ainda não sabe dessa massa, mais 0,850, né, 850 aqui, gramas. Então, pessoal, se está faltando aqui a massa de X, é muito fácil essa resolução, porque é a mesma quantidade, quando você somar aqui, essa mesma quantidade que der aqui, pessoal, tem que ter aqui no final. Eu posso somar, né, eu posso fazer de uma forma mais rápida, eu posso somar e depois subtrair aqui com 0,850, que vai dar o resultado, né? Eu posso fazer da seguinte forma, somando, pessoal, 2,284 menos 0,850, né? Se eu sei que a mesma quantidade de massa tenho que ter a mesma quantidade de massa nos reagentes, tem que ser a mesma nos produtos, então muito fácil você responder essa questão. Vai dar 1,434, né? 1,434. Então, o que está faltando, pessoal, no é 1,434, né? Bem fácil. E se você quiser fazer da seguinte forma, eu vou repetir aqui novamente, vou isolar o X, né? Vou isolar o X mais 0,85 igual a X, e você vai colocar aqui, não igual a X não. Aí você vai colocar menos, né, que você vai trazer aqui o 0,850 do segundo membro e colocar para o primeiro, ele vem sendo aqui negativo. 0,850 igual a X. Quando você soma aqui, pessoal, e diminui, depois vai dar 1,434, né, X. Então, deu, o valor de X vai ser esse aqui, pessoal, 1,434. Então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa A. Você pode fazer de dois jeitos, né? Desse jeito aqui, você já pode somar, que eu acho até mais fácil e resolve de uma forma bem mais rápido. Então, você soma, né, aqui, que deu 2,284, e só é diminuir com o valor do produto aqui, que ele só me deu 1. Então, o valor que falta para completar 2,284 é 1,434. Então, é bem rápido, e se quiser fazer desse jeito aqui que eu fiz, também dá certo. O importante é que você possa compreender. De acordo com a lei de Lavoisier,
quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado, já me diz que está em ambiente fechado, 1,12 gramas de ferro com 0,64 de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro obtida será de, né? Então, ele já me deu aqui a massa do ferro, né? Ele já me deu aqui a massa do ferro, representada aqui por esse símbolo Fe. A massa do ferro é quanto? 1,12 gramas, né? E com 0,64 de enxofre. O enxofre, representado pelo símbolo S, é 0,64 gramas. Né? Então, eu quero saber a quantidade de massa do meu produto final, né? Que é o sulfeto de ferro. Então, é muito simples, pessoal. Eu posso colocar aqui, ó, 1,12 mais 0,64. Quando eu vou somar, quando eu somo aqui, pessoal, tem que ser igual a x aqui. Essa mesma quantidade que der aqui, também vai dar aqui no meus produtos. Então, é muito fácil a resolução. Quando você soma, pessoal, somando aqui 1,12, né, com mais 0,64, pessoal, vai dar quanto? 6, 7, 1. Então, vai dar esse valor aqui, pessoal. A alternativa correta vai ser 1,76, porque o mesmo valor que você tiver nos reagentes vai ser a mesma quantidade nos produtos, porque as massas não se conservam, tem que ser a mesma quantidade. Então, é muito fácil. Quando você somar esses dois valores que você tem, que é dos reagentes, você tem o reagente ferro e o enxofre, né? Então, quando você somou esses dois valores, você acha a massa do sulfeto de ferro, que é a mesma quantidade dos reagentes. Deu para entender, né? As proporções definidas de Proust ou lei de Proust, né? Diz o seguinte: a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável, né, pessoal? Vou mostrar aqui uma experiência, né, para vocês como se aplica esta lei. Eu tenho aqui um exemplo que é a massa da água, né? Aqui a água, acontecendo aqui a decomposição da água no hidrogênio e oxigênio, né? O que é que acontece? Eu tenho valores aqui de massa de 4,5 do hidrogênio e do oxigênio e também outros valores, né? Aqui aumentando esses valores, né? 0, 9,0, 18,0, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Os elementos que compõem a água, pessoal, esses elementos aqui que compõem a água são o hidrogênio e o oxigênio, né? Proust verificou que nessa reação de formação da água, o hidrogênio sempre reagia com o oxigênio, né? O hidrogênio, para formar água, o hidrogênio sempre reagia com o oxigênio. Então, Proust verificou que nessa reação de formação da água, o hidrogênio sempre reage com o oxigênio em uma proporção constante, né? E definida com uma proporção constante definida que era de 1/8, né? 1/8, como mostra aqui, né? Então, como é que isso acontece? Observe, pessoal, a massa do hidrogênio com a massa do oxigênio, não importa as proporções, né? Como você vê aqui, esses três experimentos, sempre vai dar 1/8, né? Sempre vai dar um valor constante. Então, o que ele quis mostrar aqui? Não importa a quantidade da massa dos elementos usados, a proporção será sempre a mesma, né? Essa terá sempre a mesma proporção, não importa a quantidade de massa dos elementos usada. A proporção será sempre a mesma, né? Porque toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Observou
que isso não ocorreria somente com a água, mas com todas as outras substâncias, né? Temos aqui outro experimento, né? Do mesmo jeito, se você for fazer as proporções, também vai chegar a ser constante, né? A proporção das massas que reage permanece sempre constante, né? Se você for fazer a mesma coisa, vai dar sempre o mesmo valor, né? Que vai ser sempre constante, vai ser sempre uma constante. Então, se você dividir aí a massa de A dividido pela massa de A, que é essa mesma massa aqui, nós realizando aqui, pegando esses dois experimentos, né, pegando aqui esses dois valores. Então, se eu tiver aqui, pessoal, a massa de A é 3 dividido por 6, vai dar sempre o mesmo valor. Se eu pegar 8 dividido por 16 ou 11 dividido por 12, vai dar sempre o mesmo valor, pessoal, por 22, né? Se eu dividir aqui 3 dividido por 6, vai dar um valor que é 0,5. Né? Então, se eu fizer aqui a massa de B dividido com a massa de B, desses dois experimentos, também vai dar esse valor aqui. Se eu pegar 11 também, dividido por 22, vai dar 0,5, né? Assim por diante. Essa é a lei de Proust, a lei das proporções definidas. Explicando a nível microscópio a lei de Proust, a consequência da lei. A lei de Proust, uma das principais leis ponderais, né, tem consequência na composição centesimal e nos cálculos estequiométricos, né, que depois vocês vão estudar cálculos estequiométricos. E para o exemplo, pessoal, foram realizados 3 experimentos envolvendo a reação de síntese entre o nitrogênio e o hidrogênio para obtenção da amônia. Os dados obtidos estão alistados na tabela a seguir. Demonstre a lei de Proust baseando-se nesses resultados, né? Como eu tenho aqui, a lei de Proust é muito simples, pessoal. A lei de Proust diz que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas, né, numa reação é fixa, constante e invariável, né? Então, Proust chegou a essa conclusão observando que a decomposição de diferentes massas de uma substância composta produzia massas de substâncias simples, sempre numa mesma proporção. Para mostrar que essa lei, né, a demonstração da lei de Proust, baseia-se nos seguintes resultados, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, em que eu vou pegar a massa do nitrogênio dividido pela massa do hidrogênio. Então, eu vou pegar aqui a massa do N2, né, que é o gás nitrogênio, dividido pela massa do gás hidrogênio, né, do gás hidrogênio. Que eu vou ter, pessoal, aqui, ó, eu vou ter 1,00 dividido por 4, né, dividido aqui por 4,66, né? E assim vou fazer com as demais, né? Que vai ser igual, como tenho 3 experimentos aqui, né? Então, vou ter aqui 2 dividido por 9,33, igual, vou pegar aqui esse daqui, 3,00, 14,00. Quando você divide, pessoal, esses valores, você vai dividindo, você vai chegar a vai ser uma proporção constante, que o valor vai ser, todos esses aqui vai dar igual, pessoal, vou colocar aqui embaixo, né, vai dar igual a esse valor aqui, 0,214. Pode pegar aí e dividir, que sempre vai dar esse mesmo resultado, né? 1,00 dividido por 4,66 dá esse valor, né? Esse daqui dividido 2,00 dividido por 9,33 vai dar esse valor, e 3,00 dividido por 14,00 também vai chegar esse valor. Porque, né, a gente já sabe que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. A lei das proporções múltiplas, pessoal, de Dalton, diz o seguinte, né, a teoria de Dalton
Ele diz que a matéria é constituída por partículas denominadas de átomos, né? As substâncias simples são constituídas por apenas um tipo de átomo, que é elemento químico, e as substâncias compostas por mais de um tipo de átomo, que diferentes elementos químicos. As substâncias compostas são constituídas pela combinação de átomos de diferentes elementos químicos. A lei de Dalton é explicada do seguinte modo, né? Eu tenho o carbono, eles dizem que os átomos reagem entre si, né? Se combinam para formar as nossas substâncias, né? Ele propôs o seguinte, né? Dalton propôs que a matéria é formada por átomos que não podem ser criados nem destruídos, né? Então, a conclusão lógica de Dalton é dizer que se o número de átomos permanece constante durante uma reação química, né, durante uma reação, então a massa do sistema também se mantém constante, né? Então, usando aqui o modelo de átomos esféricos de Dalton, veja que essa reação química, que é a reação do carbono, mais o oxigênio formando o dióxido de carbono, né, eu tenho aqui essa reação, esses modelos esféricos, né, veja que na reação em que eu tenho 3 gramas de carbono, né, 3 gramas de carbono, reage com 8 gramas de oxigênio, né? Então, reage aqui com 8 gramas de gás oxigênio, formando 11 gramas de gás carbônico, né? Veja aqui o esquema, conforme diz o rearranjo dos átomos, né? Os átomos se rearranjam, né? Eles se rearranjam aqui para formar os nossos produtos, né? Então, na teoria de Dalton, considerando que as partículas dos átomos iniciais e as finais são as mesmas, concluímos que a massa deve permanecer inalterada, né? O que quer dizer aqui que em uma reação química, pessoal, a mesma quantidade de átomo que estiver aqui no primeiro membro, que são os reagentes, tem que estar também no segundo membro. Então, se eu tenho um carbono aqui no primeiro membro, eu também tenho que ter um carbono no segundo membro. Se eu tenho um gás hidrogênio, né? Se eu tenho aqui 2 oxigênio, aqui também tenho que ter 2 oxigênios. O número estequiométrico, se tiver aqui à frente da substância, vamos supor, né, que não é o que está aqui, viu, pessoal? Vou só colocar para explicar. Se tivesse aqui um 2, né, aqui na frente dessa substância, dessa molécula, esse 2 ia multiplicar tanto o carbono quanto o oxigênio, né? E essa mesma quantidade de átomo que der aqui, vai ter que dar também nos reagentes, ou seja, 2 vezes 1 aqui, vamos supor que tem 1, dava 2 carbono. Então, aqui eu teria que ter um 2 que multiplicado por 1 ia dar 2 carbono. É basicamente isso aqui, pessoal. A mesma quantidade de átomo que aparecer nos reagentes, né? Quando vocês estiverem estudando balanceamento das equações químicas, vocês vão entender melhor. Então, a mesma quantidade de átomo que aparecer aqui no início, a reação também tem que aparecer no final, assim que a mesma quantidade de massa, né, dos reagentes, a soma da quantidade de massa dos reagentes também é igual à soma da quantidade de massa dos produtos. Tenho aqui 3 gramas de carbono, né, com mais 8 de oxigênio, dá 11 gramas. Essa mesma quantidade tem que estar nos produtos, então eu tenho 11 gramas de dióxido de carbono, né, essa é a explicação da lei. Então, quando 2 elementos reagem, pessoal, formando substâncias diferentes, e se as massas de um dos dois permanecerem constantes, a massa do outro irá variar segundo os valores múltiplos ou submúltiplos, né? Então, nós temos 2 experiências, hidrogênio mais oxigênio, formando aqui água, e a segunda experiência, hidrogênio mais oxigênio, formando-se água oxigenada. Então, você tem uma substância, aqui as massas, né, de elementos aqui constantes. O que é que diz aqui? Quando 2 elementos reagem formando substâncias diferentes, se a massa de um dos dois permanecer constante, né, a massa permanecer constante, a massa do outro irá variar. Como você pode observar aqui, ó, permanecendo constante, a massa do outro irá variar. Então, a proporção, quando você pega 32 aqui, dividido por 64, né, vai dar 32 dividido por 64, vai dar
a proporção de 1 para 2. Dado o sistema a seguir, em que as esferas representam átomos, né, que é os modelos esféricos de Dalton, seu modelo de John Dalton, qual é a quantidade de moléculas presentes no sistema, né? Qual é essa quantidade de moléculas presentes no sistema? Então aqui eu tenho as esferas, pessoal. Aqui todas elas representam uma substância, né? Eu tenho duas bolinhas representando uma substância, essa aqui representa outra substância, né? E aqui é outra molécula que representa uma substância, né, onde eu tenho uma outra substância aqui, eu tenho um sistema onde tem várias substâncias, né, e aqui representa também uma substância, pessoal. Cada molequinha dessa representa uma substância que são representadas pelas esferas. Vamos supor aqui que essa substância aqui seja aqui o H2O. Né, o H2O. Vou representar aqui o oxigênio com a bolinha amarela e vou representar os dois hidrogênios com a bolinha laranja. Né? Então, eu tenho um oxigênio e dois hidrogênios. Eu posso representar dessa forma, né? Representando aqui, tenho o gás hidrogênio. Vamos supor que você tenha o gás hidrogênio, né? O gás hidrogênio é H2. Como é que eu vou representar o gás hidrogênio? Eu vou representar por duas bolinhas da mesma cor, né? Vamos supor, duas bolinhas aqui vermelhas, né? São duas bolinhas da mesma cor, por quê, tia Iva? Porque é o mesmo átomo, né? Se eu tivesse átomos diferentes, né, eu já iria colocar de outra cor, né? Eu represento os átomos diferentes, variando as cores, né? Então, eu tenho aqui essa é a representação. Então, quantas moléculas presentes no sistema? Né? 6 moléculas presentes no sistema. Que observe os sistemas, né, abaixo. Você vai observar aqui esses sistemas. Aí diz, considerando que cada tipo de esfera representa um átomo. Né? Então, cada tipo de esfera marque a alternativa que indica o número de elementos químicos e o número de substâncias, né, representada pela SB de cada sistema representado pelo S. Então, você vai fazer primeiro o que, pessoal? Indicar o número de elementos químicos. Né? Você vai indicar aqui a quantidade de elementos químicos. Duas esferas diferentes e, por isso, 2 elementos. Então, nós temos aqui no sistema 1, pessoal, ó, nós temos uma esfera aqui cinza e uma esfera branca. Então, quer dizer que eu tenho 2 elementos. Né? Então, essas outras esferas são as mesmas. Né? Então, quer dizer que eu tenho aqui 2 elementos. Né? Então, são as mesmas substâncias, pessoal. Aqui, 2 elementos. Então, no sistema 2, pessoal, tem 3 esferas diferentes. Né? Nós temos 3 esferas diferentes, que quer dizer que nós temos o quê? Temos 3 elementos. Né? Então, temos 3 elementos, né? 3 elementos. Já no sistema 3, pessoal, temos apenas um tipo de esfera. Se temos apenas um tipo de esfera, quer dizer que é formado pelo mesmo elemento químico. Então, nós temos um elemento químico aqui nesse sistema 3, né? Um elemento químico aqui no sistema 1. Sistema 1, eu tenho 2 elementos químicos, né? No sistema 1. Sistema 2, 3. Sistema 3, 1 elemento químico. Vou aqui para o sistema 1. Aí a gente coloca número de substâncias, né, no sistema. Números de substância no sistema, pessoal. Vamos para o sistema 1, temos 3 grupos de átomos iguais, né? Por isso que nós temos uma substância, né? Porque temos aqui 3 tipos de átomos iguais. Então, por isso nós temos uma substância no sistema 1. No sistema 2, pessoal, temos 3 átomos iguais, né? Se nós temos 3 átomos iguais,
Nós também temos uma substância. Sistema 3. Quantas substâncias tem aqui nesse sistema 3, pessoal? Temos duas substâncias, porque se você observar, essa aqui é a mesma substância, ó, uma, duas. E aqui são substâncias diferentes. Ó, substâncias diferentes porque tem 3 elementos químicos juntos e aqui tem 2, então eu tenho duas substâncias. Qual seria a resposta aqui? No sistema 1 tem 2 elementos químicos e uma substância, está correta. No sistema 2 tem 3 elementos e uma substância, também está correto. No sistema 3 tem um elemento e 2 substâncias, está correto. Então a alternativa aqui correta vai ser a alternativa E, pessoal.